Cavaleiros do Zodíaco, Quando o Tempo Sangra, Renascimento do Olimpo, Parte 2. Os 5 Cavaleiros de Bronze, banhados em suor e sangue, atravessaram o portal titânico aberto por Cronos. O ar pesava como chumbo, impregnado do cheiro de enxofre e do sussurro de almas perdidas. À frente, o submundo de Hades se estendia em uma planície de ossos e névoas purpúreas, mas desta vez não estavam sozinhos. Armaduras prateadas e douradas reluziam ao seu lado, cavaleiros de eras passadas e presentes unidos por um juramento: destruir o pacto dos deuses que condenara Saori a eterno sacrifício. Ataque ao submundo, alianças e traições. Encaminhada Shiryu com a espada de Libra em punho, liderou o avanço através do rio Aqueronte, enquanto Ryoga congelou as águas turbulentas, criando uma ponte de gelo que rachava sob o peso de espectros furiosos. Ikki, envolto em chamas carmesim, incinerou hordas de soldados de Hades com um único bater de asas. Mas a vitória foi breve. Do abismo emergiu Radamantes, o juiz supremo, revestido por uma armadura negra cravejada de olhos que previam cada movimento. Logo disse: vocês acham que o conhecimento do futuro os salvará? Gargalhou ele com ataque brutal e surpresa ataca Shun de Andrômeda. O submundo é meu domínio, e aqui até a fênix queima como uma vela. Seiya, com o cosmo de Pégaso pulsando em seu peito, investiu com o meteoro de Pégaso, mas Radamantes desviou como se dançasse com a morte. Foi então que Dorco, o antigo mestre de Libra, surgiu das sombras, desferindo um golpe conjunto com Shiryu. A espada e o punho de dragão criaram uma tempestade de energia que arrancou um dos olhos da armadura de Radamantes. O juiz recuou, rugindo, enquanto o grupo avançava para o Palácio de Hades. O preço da esperança, sacrifício de Shun. No coração do submundo, o grupo encontrou Pandora, sentada em um trono de espinhos. Ela sorriu, melancólica, apontando para um portal que levava diretamente ao Olimpo. Apolo os enganou, sussurrou ela, segurando o amuleto de Hades. Cronos não abriu o portal por compaixão. Ele quer usar vocês como isca para atrair Zeus. Antes que pudessem reagir, Thanatos e Hipnos, os deuses do sono e da morte, materializaram-se em um redemoinho de pétalas negras. Shun, empurrando Seiya para longe, ativou as correntes de Andrômeda em um último ato de proteção. Suas correntes envolveram os deuses menores, mas Hipnos atravessou seu peito com uma lança de névoa. Não chore por mim, sussurrou Shun, sorrindo enquanto seu corpo se desfazia em estrelas. Eu vi nosso futuro! Com sua voz desfalecendo, ele brilha! O despertar de Cronos, a armadilha do tempo. Enfurecido, Ikki mergulhou em chamas contra Hipnos, mas Cronos surgiu do vácuo, engolindo o deus menor em um vortex temporal. O titã do tempo riu, seu corpo uma fusão de juventude e decadência. Vocês são peças fascinantes, disse ele, observando Seiya segurar o corpo quase etéreo de Shun. Apolo quer destruir Zeus, Hades anseia por vingança e vocês... vocês só querem salvar uma deusa? Patético! Com um gesto, Cronos congelou o tempo. Os cavaleiros paralisaram, impotentes, enquanto ele caminhava até Saori, cujo sangue ainda pingava da ferida da flecha dourada. Você será minha âncora nesta era, sussurrou, tocando sua testa. Com seu sangue reescreverei o início e o fim, a centelha da rebelião. O contra-ataque foi quando Canon, o gêmeo maldito, rompeu a barreira temporal com o poder de Poseidon. Sua armadura de dragão marinho brilhava como um farol nas trevas. Nunca subestimem um traidor, ele gritou, lançando o golpe de Netuno contra Cronos. O impacto quebrou o feitiço, liberando os cavaleiros. Seiya, Shiryu, Ryoga e Ikki se uniram em um ataque coordenado. O Cometa da Esperança, uma fusão do meteoro de Pégasus, cólera do dragão, execução Aurora e o ave fênix. A luz obliterou o peito de Cronos, fazendo-o gritar enquanto recuava para o vórtex. Isso não acabou! Rugiu ele antes de desaparecer. O Olimpo os aguarda, e lá não haverá perdão! Epílogo. O chamado de Zeus. No Monte Olimpo, Apolo observava tudo através de um lago de prata. Seu riso ecoou nos céus, enquanto ele convocava Ártemis e Hefesto,
preparando um exército de deuses menores. Que os cavaleiros venham, sussurrou ele. Queimaremos sua esperança no altar do meu triunfo. Enquanto isso, Saori, fraquejando, revelou a Seiya a verdade. A flecha dourada em seu peito era um fragmento da profecia de Urano, uma chave para controlar o próprio tecido do cosmos. Para derrotar Apolo, precisariam encontrar os 3 fragmentos da eternidade, escondidos em dimensões esquecidas. A batalha contra os deuses apenas começou. Cada like, compartilhamento e comentário aumenta o cosmo desta saga. Só depende de você para chegar à parte 3. Será uma batalha no Olimpo exclusiva. Comentem qual cavaleiro deve liderar o ataque ao Olimpo. Seiya, Ikki, Hyoga ou Shiryu. A história é sua agora. No Olimpo, Zeus desperta em seu trono, seus olhos relampejando com ira e medo. Ao seu lado, Hera segurava um gládio ensanguentado. Os mortais ousaram desafiar o Olimpo. É hora de lembrá-los de seu lugar. Não perca a conclusão épica na parte 3, o Trovão do Olimpo e a última aposta da humanidade. Você já sentiu o cosmo?